Você já se perguntou por que Deus nos criou, mesmo sabendo da dor? Imagina uma mãe acordando no passado, antes da barriga, antes do primeiro abraço. Ela anda pela casa e o silêncio é pesado, sem brinquedo no chão, sem retrato pendurado, sem cheiro de almoço num domingo em família, sem voz pelos corredores, sem nenhuma risadinha. Mas de repente as memórias começam a voltar, como ondas quebrando sem deixá-la respirar. Ela lembra dos primeiros passos pela sala, das mãozinhas pequenas segurando a mão dela. Lembra da formatura, da roupa social, do orgulho no olhar, vendo o filho no final. Lembra deles crescendo, se apaixonando, dos sonhos, dos planos, da vida começando. Mas lembra também das noites de aflição, do filho chorando escondido no colchão. E então a pior lembrança atravessa o coração. Mãe, eu queria nunca ter nascido. Então uma voz pergunta baixinho pra ela: você quer impedir toda lágrima na terra? Você pode apagar tudo que viveu, continuar sem eles como se nunca aconteceu. Mas depois que o amor entra dentro do peito, a ausência machuca de um jeito perfeito. Porque perder quem ama é pior que sofrer, e depois que existe amor já não dá pra esquecer. E talvez seja isso que aconteceu com Deus, antes do universo, antes do sol nascer nos céus, antes do tempo existir. Ele já conhecia nós, já ouvia nossas orações, já sabia a nossa voz. Ele já viu nossos rostos antes da criação, já viu nossos abraços, nossa eterna comunhão. Nós ainda não chegamos nesse futuro além, mas Deus já viveu tudo, como quem lembra de alguém. Assim como a mãe carregava a memória dos filhos que existiriam na sua história, Deus já carregava amor dentro do peito, antes do homem existir do seu próprio jeito. E talvez por isso não fazia sentido uma eternidade sem aqueles filhos, mesmo sabendo da queda, da dor, da traição, da cruz levantada, da perseguição, das guerras, doenças, homens sem direção, da maldade crescendo dentro do coração, do preço eterno que seria exigido pra salvar o homem perdido e corrompido. E quando a maldade aumentou sobre a terra, o coração de Deus sentiu tristeza sincera, como um pai vendo os filhos se destruírem, escolhendo caminhos que só fazem ferirem. Ele quis desfazer tudo com o dilúvio, então mas poupou Noé e sua geração. Talvez porque Deus já via quem viria depois, e uma eternidade sem nós não fazia sentido pra Deus. E quando a justiça exigiu o preço do pecado, não existia no universo alguém qualificado, um sacrifício eterno, puro, santo, imaculado, e só o próprio Deus se encaixava nesse quadro. Então o Rei dos Céus não fugiu da própria lei, não apagou a humanidade como qualquer rei, porque Deus não exige dos homens o que não viveria. Ele mesmo desceu pra cumprir o que dizia. O Criador entrou no mundo que criou e carregou a dor daqueles que amou. Sentiu fome, cansaço, tristeza e solidão. Foi ferido, humilhado, pregado pelas mãos, e mesmo por
decidiu permanecer, porque amor verdadeiro escolhe sofrer. Talvez Deus tenha nos criado por amor, porque a ausência dói mais forte que a dor. E uma eternidade sem nós não fazia sentido pra um pai que já nos tinha conhecido. E no fim, depois da lágrima e da guerra, o céu vai descer sobre a nova terra, e Deus vai habitar com os filhos seus, como um pai trazendo pra casa os que sempre foram seus. Antes mesmo do mundo existir, Ele lembrou de nós, e isso fez Ele sorrir.